Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 10, Regras de Engajamento. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção, buscando comunhão, intimidade contigo, ó Deus. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Regras de engajamento. Em outras palavras, são princípios, são leis criadas por Deus para regerem o grande conflito. Na luta entre o bem e o mal, Deus criou algumas regras, que nós poderemos dizer que são princípios, que podem colocar limites nas ações de Satanás e também colocam limites nas ações de Deus. Deus propôs estas regras. Uma delas, por exemplo, está em Amós, capítulo 3, e o verso 7. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 3, e o verso 7. Aqui nós lemos: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Este é um princípio criado por Deus e que vale para Deus e vale para Satanás. Na guerra entre o bem e o mal, Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Isso significa que Satanás também não fará coisa alguma sem primeiramente revelar e expor aquilo que ele vai fazer através dos seus agentes satânicos na terra. Meu querido irmão, o verso áureo diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Está muito claro. Aqueles que vivem na prática voluntária do pecado procedem do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Em 1 Reis, capítulo 18, versos 19 a 40, encontramos uma narrativa impressionante que revela a natureza do conflito cósmico. Na experiência de Elias, no Monte Carmelo, o Senhor expôs os chamados deuses das nações. No entanto, os bastidores dessa história mostram que eles eram muito mais do que meras invenções da imaginação pagã. Por trás dos deuses que as nações pensavam que adoravam, havia algo bem mais profundo. Eram demônios. Moisés disse: ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Deuteronômio 32:17. Paulo acrescentou: as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios, disse Paulo em 1 Coríntios 10:20. Claramente os deuses adorados pelos pagãos eram demônios. Moloque era Satanás, a quem sacrificavam crianças. Mesmo Salomão sacrificou crianças a Moloque, a Satanás. Por trás dos falsos deuses das nações existiam, na verdade, demônios disfarçados. Assim foi naquele tempo e assim é hoje. Significa isso, portanto, que todos os textos bíblicos que se referem à idolatria e aos deuses estrangeiros tratam do conflito cósmico. Assim, podemos compreender melhor o tema do grande conflito. Além disso, essa verdade tem profundas implicações para entender melhor a natureza desse conflito e como ele lança luz sobre o problema do mal. Meu querido irmão, não existe nada novo debaixo do céu. No passado, eles adoravam Satanás, os demônios, através dos deuses, diversos deuses a quem sacrificavam até mesmo as crianças. Hoje, também, aqueles que não seguem a Jesus Cristo estão seguindo a Satanás. Não existe meio termo. Quem comigo não ajunta, espalha. Disse Cristo: quem não é por mim, é contra mim. Aqueles que não adoram a Jesus estão adorando certamente demônios, servindo a deuses da idolatria, deuses modernos. Mas, por trás deles,
está Satanás e os seus anjos maus. Meu querido irmão, bendito seja Deus que nos revela o grande conflito, as leis, as regras que regem o grande conflito. E você e eu estamos do lado de Jesus Cristo. Nós estamos ao lado de Jesus nesta batalha entre o bem e o mal. Jesus Cristo é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Você e eu, soldados de Jesus Cristo, amados por Deus, odiados por Satanás. Que nos importa? O importante é sermos amados por nosso Deus Pai, por Jesus Cristo, nosso Salvador amado. O importante é termos o Espírito Santo vivendo em nós, fazendo-nos participantes da natureza divina. Aleluia!